felizmente a gente tem feito hoje diagnóstico sem o indivíduo entrar em cetoacidose. Porque até então eu não fazia ideia, eu não sabia o que era diabetes, se eu ia ter que parar de comer doce para o resto da vida. Se a gente fica torcendo para fazer diagnóstico, sem aquele quadro escrachado, que vai parar no hospital com falta de ar, né? Que a gente não quer que chegue nesse ponto. Comecei a sentir muita sede, eu perdi peso e quando eu fui viajar, eu acabei passando mal. Para os pais é uma barra pesada no primeiro momento, é muito comum aquela dúvida, onde eu errei, o que eu fiz, de quem é a culpa, o que aconteceu, né? Olá, estamos aqui, mais um evento, mais uma live da SBD, uma live hoje extremamente gostosa, com pessoas maravilhosas que eu tenho um carinho especial. Hoje nós estamos recebendo aqui a doutora Mônica Gabay, que dispensa apresentação, que dispensa comentários, né? A Mônica é uma amiga querida, faz parte da nossa SBD, faz parte dessa gestão e da próxima gestão. Ela já sabe disso também, ela é uma endócrino pediátrica, né? E a gente vai receber também uma garota que vai ser fisioterapeuta, que é a Vitória Domingues, com esse sorrisão, então uma live divertida, né? Que a gente vai falar um pouquinho do diabetes, quando o diabetes começa na infância, quais os estudos que a gente tem que ter, e aí eu vou passar para essa minha amiga, para ela já começar nos mostrando essa continuidade do diabetes. E aí, doutora Mônica, seja bem-vinda à nossa live. Delícia falar com você, Levimar, amigão querido do peito, né? E assim, falar de diabetes é o nosso dia a dia, e falar de diabetes na criança é chamar a atenção que a gente tem diversas faixas etárias, a gente vai ter o pititico, que vai ter diagnóstico com diabetes, às vezes sem sintomas muito característicos, às vezes uma mãe que nota um bebê mais irritado, mais chorão, que não dá para você definir, está urinando muito, não dá para perceber, ou vou ter um adolescente que vai ter sintomas clássicos, como um adulto, né, que vai beber muita água, vai fazer xixi, e vai, às vezes, ocasionalmente, fazer um exame no pediatra que incluiu ali uma glicemia, uma hemoglobina glicada, e felizmente a gente tem feito hoje diagnóstico sem o indivíduo entrar em cetoacidose, né? A Vitória pode até contar como é que foi a história dela, mas a gente fica torcendo para fazer diagnóstico sem aquele quadro escrachado que vai parar no hospital com falta de ar, né? Que a gente não quer que chegue nesse ponto, a gente quer descobrir antes. Só que tratar diabetes tipo 1 é tratar igual todo mundo, né? É fazer a reposição parecidinho com uma pessoa que não tenha diabetes. Eu acho que esse é o segredinho, a gente ter aquele olhar de entender que a gente vai repor insulina como faria numa pessoa que não tem diabetes, produzindo insulina do mesmo jeitinho, tendo que medir glicemia para a gente entender aquela hora que sobe ou desce e poder, com isso, fazer as nossas correções. Mas as crianças hoje em dia com diabetes têm uma vida super legal, sabe, plena e brincam, vão para a escola, fazem natação, judô, né? Permitem ir para a festinha, ir para o McDonald's, vida normal, desde que a gente entenda essa reposição de insulina, né? Olha que legal, gente. A doutora Mônica falou uma coisa muito boa para a gente guardar, tá vendo? Não precisa de ter aquele quadro aflorado. A gente está hoje falando muito de prevenção. A prevenção é a palavra da SBD no momento, né? Mas vamos saber a história da Vitória, né, Mônica? Para a Vitória contar para a gente. Ei, Vitória, conta um pouquinho da sua história para a gente. Como é que você descobriu o seu diabetes? Com quantos anos? Quantos anos você tem hoje? Você já me contou, antes de começar o programa, que 17 anos e vai fazer fisioterapia, né? Isso. Mas com quantos anos você abriu o quadro de diabetes? E como é que foi essa história? Conta pra gente, para depois a doutora Mônica voltar a comentar. Oi, gente. Bom, eu descobri quando eu tinha 12 anos e não foi um quadro assim muito sério. Eu comecei a sentir alguns sintomas, como já foi falado, né? Eu comecei a sentir muita sede, eu perdi peso. E quando eu fui viajar, eu acabei passando mal e eu falei, meus pais, né, resolveram me levar no hospital. E quando eu cheguei lá, que a moça da triagem me perguntou se eu já tinha feito a ponta de dedo, se eu sabia o que era diabetes. E ela falou, vamos fazer o teste. Quando eu fiz, acabou que deu 550, né, que é um valor bem alto. E eles me internaram, mas me explicaram tudo certinho, como funcionava.
Só que até então eu não fazia ideia, eu não sabia o que era diabetes, se eu ia ter que parar de comer doce para o resto da vida, como que ia ser. Mas foi assim o começo, e eu estou aprendendo, né? Eu tenho diabetes há 6 anos, e é uma rotina, né? É uma rotina com o meu corpo, com a minha alimentação, mas tá tudo bem, tá tudo indo bem, eu vivo normalmente. Que coisa boa, Su. Você então faz o seu controle. Você conta pra gente que as insulinas que você usa uma insulina rápida e uma lenta, como é que você faz? Você usa Então, bomba? até o meu corpo se adaptar, eu passei por algumas. Eu já fui para NPH no começo, agora eu tomo Lantus de manhã, uma vez ao dia, e para corrigir toda vez que eu faço as refeições, eu tomo a Novorapid, né, que são essas duas insulinas que o meu corpo se adaptou melhor. E E eu faz a faço pontinha o de dedo. controle, faço a pontinha de dedo toda refeição, todo dia. Olha que Sim. legal, né, Levi Massa? A gente vê o jeitinho dela, todo tranquilo de Todo falar. Eu acho, serelepe, né, Mônica? eu acho que o negócio legal é o seguinte: a Vitória vestiu a camisa. Eu brinco com todo mundo. Quando você veste a camisa e entra no jogo, entendendo o que vai jogar, dá super certo. Né? Ela já está na cabeça dela: ó, eu tomo uma insulina basal, que é a Lantus, uma vez ao dia, e na hora de comer, eu faço aquele esqueminha de medir, corrigir minha glicemia, ver o que eu vou comer, aplicar insulina para comer. E ela tira de letra, quer dizer, ela tem a rotininha dela para isso, mas você vê, uma menina super bonita, pensando em fazer fisioterapia, nada que tenha atrapalhado a vida dela, óbvio, né? Como ela mesma falou, levou aquele susto com o diagnóstico que a gente leva. Fica difícil até a gente entender que a partir daí vamos ter, como é que vai ser minha vida diferente, o que eu vou ter que fazer. E olha que engraçado, que eu acho bem legal o que ela falou. Primeira coisa que veio na cabeça dela, não vou poder comer doce mais, né? E, na verdade, hoje a gente vê com as insulinas modernas que a gente tem disponível, com essa terapia basal bolos que a gente fala, que o doce é possível, como uma criança saudável, como uma pessoa saudável. Não vai ficar comendo doce o tempo todo, que não é legal para ninguém. Mas vai ter aquele momento que eu vou ter o doce, eu vou aplicar a insulina adequadamente para aquilo e as coisas vão dar certo. Então, você vê que a Vitória teve um negócio legal que foi entender, aprender, se educar com diabetes. E isso está fazendo ela uma moça aí super saudável, pensando no futuro e levando a coisa numa boa. Nota 10, Vitória. Curti o jeitão que você falou, viu? Muito bom. Obrigada. Que bom, né? Que bom. A gente percebe, então, que o diabetes, a doutora Mônica foi muito feliz. O diabetes é uma doença crônica que leva a consequências terríveis se não controlada. Se a gente tiver esse bom controle, ele deixa de ser uma doença, estou colocando entre aspas, e passa a ser um estilo de vida. É o tipo de paciente que a gente gosta, né, Mônica? Exatamente. E a família, Mônica? Como é que será que ficou a família da Vitória? Pois é, para os pais é uma barra pesada no primeiro momento, é muito comum aquela dúvida: onde eu errei, o que eu fiz, de quem é a culpa, o que aconteceu, né? E quando a gente entende que ninguém tem culpa de nada, a gente está falando de um processo autoimune, né? O nosso organismo que fica meio maluquinho e não entende a célula beta como sendo dele e vai lá e manda os anticorpozinhos e vai destruindo a célula beta. Portanto, é uma pessoa que tem 1 trilhão de células no corpo que funciona bem, só a bendita célula beta, que faz 1% do pâncreas, que encrespou, não funciona, e aí a gente precisa repor a insulina que ela produz. Então, na medida que você vai convivendo com a família, explicando, eu acho que esse acolhimento inicial de mostrar que ninguém tem culpa de nada, né? E que, pelo contrário, se a gente for olhar o copo meio cheio e não meio vazio, é aquilo que você falou, Levimar. Essa família vai ter um estilo de vida muito mais saudável, vai querer fazer atividade física, vai querer comer mais bonitinho. Isso tudo vai ajudar a todos, né? Então, a gente sempre vê que o diabetes que está feliz é aquele que a família toda pensa unida e entrou nesse esquema saudável. Então, eu acho que a gente tem que enxergar o lado bacana, que está na mão de cada um, como você mesmo falou. Ou tem um caminho bacana mesmo, e a Vitória está aqui nos contando a experiência dela, vai fazer fisioterapia e vai poder replicar todo o ensinamento que ela tem com diabetes com outras pessoas, porque a gente precisa disso, a gente precisa das pessoas divulgando sobre o diabetes, desmistificando, que eu acho que é super importante, mas a família precisa ser acolhida, especialmente a mãe e o pai naquele momento do diagnóstico. Se a gente fizer isso,
vai todo mundo junto e a coisa fica mais leve. Tanto é que a Vitória agora está tomando conta da vida dela. Mãe, provavelmente, no começo, né, Vitória? Tua mãe ficava em cima, fazia tudo, tarará, e agora é você que cuida sozinho? No começo, eles ficavam mais em cima, né? Até porque eu tinha muito medo de agulha no começo. E foi tudo uma adaptação, né? Os meus pais adaptaram também a alimentação deles. E eu comecei a passar umas dietas mais certinhas, comer certinho também. Eu sempre comi muito bem, mas tem coisas que um diabético precisa ter na alimentação. E eu fui me adaptando, os meus pais se adaptando, e foi isso. Bom, nós estamos partindo agora para o final da nossa apresentação, né? O tempo já está, infelizmente, passa rápido, né? Aí eu queria que a Vitória despedisse primeiro, falando de como que foi essa questão justamente da adaptação. A doutora Mônica falou uma coisa muito boa, né? Que a família ficou diabética. Então, essa família que ficou diabética, ela também sofre um pouquinho. Então, é bom você falar, Vitória, que insulina não dói, né? A primeira coisa. Vamos lá, então, despeça desse público maravilhoso que está nos assistindo hoje. Bom, gente, eu acho que, assim, primeiro de tudo, a gente precisa entender que a diabetes é uma coisa que requer um cuidado, uma doença que requer um cuidado, e é uma adaptação. Se você entender que você precisa cuidar, né, da diabetes, que você precisa ter uma atenção específica, que a sua família tem que te apoiar também, sua família tem que entender que você vai mudar algumas coisas, né, a sua rotina vai mudar um pouquinho, você vai ter que praticar exercício, eu também tenho que mudar minha rotina por isso. Às vezes minha glicemia está um pouquinho alta, eu falo, vou praticar um exercício aí. E a insulina realmente não dói, é questão de você se acostumar e entender que é para a sua vida, que é para o seu bem, que você precisa disso. E ter o apoio de todo mundo, eu tenho apoio dos meus amigos também, não ter vergonha de aplicar insulina na frente das pessoas, você cuidar da sua diabetes como sua, faz parte de você. Então, acho que isso é essencial para todo mundo que tem diabetes. Ótimo, ótimo, ótimo. Nós temos que fechar rapidinho aqui, senão eles... Todo mundo aqui falando aqui no meu ponto aqui. Doutora Mônica, suas últimas considerações. Um beijo, Vitória. Obrigado, querida. Vamos lá, doutora Mônica. Bom, mensagem rápida e curta, né? Dá para viver muito bem com diabetes. Hoje o Brasil tem disponibilidade de cuidado de diabetes, a SBD tem um site disponível para tirar todas as dúvidas. O importante é o quê? Conhecer o diabetes, se educar de como fazer o controle dele. Feito isso, vida normal para todo mundo. Obrigado a todos. Beijos. Beijo. Excelente. Tchau, tchau.